Boa noite, atração. Deus quer falar conosco nessa noite. Você quer ouvir? Hoje eu quero falar com vocês sobre milagres do reino. Eu acredito que você já deve ter notado que as nossas palavras aqui, elas têm falado muito sobre a graça, sobre o reino, sobre as coisas que atuam juntas na graça e no reino, as diferenças. Tudo isso, eu creio do fundo do coração, é porque Deus tem nos revelado o quê? O seu propósito para conosco. Você crê nisso? Então, amados, a palavra que Deus tem nos dado uma mensagem. Claro que a mensagem de Deus para o mundo é a mesma mensagem, mas nós somos pessoas diferentes. No mundo inteiro existem tantas etnias, tantas pessoas com culturas diferentes. Nós também temos a nossa cultura, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se expressar, mesmo sendo lá no coração, anatomicamente, né, falando, a nossa fisiologia e tal, às vezes tem as semelhanças, as igualdades, mas Deus, ele tem uma maneira de se manifestar em cada lugar, para cumprir o seu propósito. Então eu quero falar um pouco sobre os milagres do reino. Se tem milagres do reino, existem também milagres da graça. Nós também vamos falar rapidamente sobre isso. Quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos. Ligue a sua Bíblia também, você que vai ligá-la. Lá no Salmo 68. 68, 31. Salmo 68, 31. Acharam? Repita comigo isso. Onde Deus guia, Deus provê. Repita de novo. Onde Deus guia, Deus provê. Fica com isso no coração. A gente vai falar mais sobre isso. Salmo 68, 31 diz o seguinte: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus. Em outras palavras, falam para louvar a Deus. Alguém fala aí para louvar, trazer louvores a Deus? Vou ler de novo. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Amém? Pense comigo. O Salmo 68 foi um salmo escrito por Davi. Davi que viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Muito tempo antes de Cristo. E Deus, batendo um papo, você sabe que Deus revela os seus milagres aos seus filhos, revela os seus segredos aos seus filhos, revela o seu coração aos seus filhos. Você crê nisso? Deus já revelou alguma coisa para ti? Então você é a prova viva disso. E como Davi era muito amigão de Deus, Deus ele revelou uma coisinha que ia acontecer mais de 1000 anos depois para ele, para Davi. Eu ia gostar se Deus começasse a me revelar essas coisas assim, né? Ó, filho, daqui 1000 anos vai acontecer isso aqui. E o que ia acontecer? O que nos importa aqui? Fala que a Etiópia, para mim interessa mais a parte B, corre a estender as mãos cheias para Deus. A Etiópia não era nem perto da nação de Israel. Nem perto. Eles não conheciam o Deus de Israel. Mas Deus dá uma promessa que toda aquela nação louvaria a Deus. Ou seja, toda aquela nação seria salva. Você consegue entender o que é todo um país sendo salvo? Consegue imaginar isso? Imagina toda a cidade de Joinville salva. Já não é uma coisa poderosa? Imagina todo o estado de Santa Catarina sendo salvo em um curto espaço de tempo. Agora imagina o Brasil inteiro completamente salvo. Então é algo muito poderoso, muito forte. Mas para que haja salvação, tem que ter um instrumento. Um instrumento nas mãos de Deus. Você é esse instrumento? Olha para o seu irmão mais bonitinho aí. Escolhe o da esquerda ou da direita. Quem for mais bonito, você olha. Tem gente que está sozinho olhando para mim ainda. Olha para o outro lado também, né? Não criar nenhum mal-estar, né? Olha para esse instrumento de Deus.
Deus precisa de instrumentos. Deus precisa de nós. E amados, quando nós nos tornamos instrumentos na mão de Deus, creia nisso, você se torna como um míssil teleguiado. Deus te lança e você atinge o alvo exatamente e cumpre o seu propósito. A dificuldade é que muitas vezes o nosso instrumento está meio desafinado, né? A gente está meio ruim ali, né? Quando a gente dá uma tocada assim, né? Acaba espantando o pessoal. Mas, quando nós entendemos tudo que Deus tem para nós, daí nós somos como uma bomba mesmo. A gente chega no lugar e explode. Isso não pode ser falado ultimamente lá pela Europa, lá em Paris, né? Se falasse isso aqui, a polícia já entrava aqui na comunidade. Vamos ver o cumprimento dessa palavra, dessa promessa de Deus, que Deus falou com o seu amigo ali. Deus não conseguia se conter, né? Falou, poxa, eu vou salvar uma nação inteira, daqui 1000 anos, já quero contar para Davi agora. Vai lá, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26. Atos capítulo 8, versículo 26. Se o seu amigo não tem ali a palavra, dá uma força para ele. Acharam? Vamos lá então, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E ouvindo Filipe, e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis daqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, Filipe e eunuco. Eu quero trabalhar alguns tópicos sobre o que nós temos aqui nessa passagem da Bíblia. E a primeira coisa que eu vou falar não está aqui nesse texto, está um pouquinho antes, está ali no capítulo 8, versículo 5 até o 9. Filipe ele foi para um lugar chamado Samaria, e ele começou a evangelizar os samaritanos. E daí ele disse, samaritano está pegando meio mal esse nome, eu vou dar um nome diferente para o nosso grupo aqui, vocês estão se convertendo, o nome vai ser Atração. Vai nessa vibe aqui, ó. E o negócio começou a pegar fogo, né? A atração ali estava cheio do poder de Deus, Deus se movia, o povo era impactado, batizado com o Espírito Santo, batizado com fogo, e crescia, e a cidade toda estava sendo impactada, e ele estava vivendo um avivamento, e ele orava, Deus operava curas, milagres, maravilhas. Irmãos, o cara estava fazendo fogo cair do céu, pela graça de Deus. Era assustador as coisas que Filipe estava fazendo por Deus. Então, o cara estava assim, top. Passava na rua, só faltava o pessoal se prostrar lá. E, quando ele estava tão bem, num avivamento tão grande, que Deus estava usando a vida dele, Deus fala para Filipe assim, Filipe, agora eu quero que você vá para o deserto. Você já pensou?
nós estamos aqui, está uma maravilha, esse ar-condicionado, glória a Deus, e, oh, aleluia, Senhor, é tão bom, e a glória de Deus caindo, Deus se manifestando, Deus curando, daí, qual que é a palavra de Deus para você nessa noite? Deus toca no seu coração assim, filho, você tem que ir para o deserto. Está muito bom aqui. Você precisa ir no deserto. E eu entendo por quê. Por que Deus chamou Filipe para ir para o deserto? Sabe por quê? Você quer saber por quê? Pergunta aí, por quê? Um copo d'água no mar é muita coisa? Não. Um copo d'água no deserto é muita coisa? Amados, nós aqui não fazemos muito a diferença. Mas num lugar onde as pessoas não têm o que beber, nós fazemos muito a diferença. Então por isso que Deus, lógico, nós estamos aqui para receber. Mas nós, pela palavra de Jesus, nós somos fontes de águas vivas. Agora, o que uma fonte de água viva pode dar para outra fonte de água viva? Água. Mas as duas já têm água. Então não acrescenta muita coisa. Agora você, quem já teve muita sede aqui? Muita sede. E daí você ouve aquela latinha de coca assim, trincando, alguém abre do seu lado. Tem gente que não gosta muito de tomar coca quando está com sede, né? Então pensa aquela água bem geladinha, bem gostosa. E alguém tomando do seu lado. Você olha aquilo, você dava todo o dinheiro da sua carteira pelo aquele negócio. Amados, quando a gente está com sede e a gente não tem, a água faz muita falta para a gente largava tudo para ter isso. As pessoas têm sede de Deus, por mais que elas não entendam que é de Deus, mas elas têm sede porque tem um vazio, nós todos temos um vazio que só Deus pode preencher, amém? Nietzsche falava que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Nietzsche. Então qual que é o tamanho de Deus? Não tem tamanho. Então o vazio do homem não tem tamanho. Só Deus pode suprir. Amados, aqui Deus queria levar Filipe, que era alguém que trazia avivamento. Tem gente que participa do avivamento e tem gente que traz o avivamento para a terra. Você quer ser aquele que só vai no avivamento e vai para casa depois, ou você quer ser usado para trazer o avivamento na terra? Trazer, eu quero onde quer que eu vá, amado, eu quero levar o avivamento. E é isso que você está fazendo aqui, você está sendo capacitado para ser um instrumento, um propagador do avivamento de Deus na terra, onde quer que você vá. Então Filipe, ele não precisava mais estar em Samaria, já era inútil a presença dele lá, porque lá o povo já estava recebendo muito da água. Então Filipe vai para o deserto. O motivo de Filipe ir para o deserto também é porque uma coisa que Deus faz na nossa vida, quando Deus quer nos usar como um instrumento, é provar a motivação do nosso coração. Para Deus a motivação é muito importante. E cada um de nós, amados, tem que olhar para o coração e sempre se perguntar por que está fazendo uma coisa. Porque você pode fazer algo bom, algo muito positivo, algo que ajuda as pessoas. E reconhecido pelos homens você até vai ser. Mas se a sua motivação não for boa, você não vai receber o principal, que é a atenção de Deus, que é a recompensa de Deus. Para Deus, a motivação vale mais do que a ação. Se a motivação está certa, a ação vai ser maravilhosa. Felipe, ele tinha que se encontrar num ponto do deserto, a 150 quilômetros mais ou menos da onde ele estava. Deus falou assim, vai lá para o meio do deserto. Lá num lugar que fica mais ou menos a 150 quilômetros daí. Eu acho que nenhum de vocês teve que andar já 150 quilômetros para o deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. A não ser o Paulo, não sei, ele é do Ceará. Paulinho está por aí hoje. Nós amamos ele. Acredito que o Paulo vai abrir a atração lá no Ceará. Vai ser uma benção. Amados, estou brincando com o Paulinho, não sei se ele está aí. Amados, pense comigo. Já pensou, Deus te manda 150 quilômetros no deserto, num calor. Tem gente que já não ia de cara, ia dizer,
é o capeta que está falando comigo, não é possível. Não é Deus. Deus não faz essas coisas com a gente. Mandar para o deserto. Quem ele encontrou no deserto a gente já sabe, era um alto oficial responsável pelo tesouro da rainha Candace. Candace não é o nome, Candace é como faraó, é o título de todas as rainhas lá da Etiópia, era Candace. Ele era alto escalão. Sabe para onde que Deus podia mandar Filipe? Deus podia assim, Filipe, esse camarada, ele é top. Lá no país ele governa. Faz o seguinte, ele está em Jerusalém, tem uma festa de gala hoje, onde ele vai estar lá. Vai lá nessa festa, se arruma bem, começa a evangelizar ele, e daqui a pouco você vai chamar a atenção de todo mundo, e todo mundo vai começar a se converter. Filipe, vai lá no hotel que ele está hospedado, hotel 5 estrelas lá em Jerusalém. Você vai pegar ele no horário de almoço, melhor restaurante de Jerusalém. Você vai sentar, vai começar a falar de Jesus para ele, de mim para ele, e ele vai se converter. Porque o eunuco estava lá no bom e no melhor lá em Jerusalém. Agora, por que Deus manda para o deserto, camarada? Às vezes a gente só vai quando o lugar é bom, né? Jesus, não me manda, por favor, para as crianças carentes. Por favor. Porque eu fico triste quando eu vejo crianças passando necessidade. Deus, não me manda para os hospitais, por favor. Porque eu não gosto de ver gente doente, eu fico mal. Deus, não me manda para o asilo porque me lembro de morte. Deus, não me manda para o presídio porque lá o pessoal é perigoso. Deus, não me manda lá para o boxe, né? Vai que eu apanho da criança. Eu não gosto muito de exercício físico, essas coisas assim. Amados, a gente só quer, tá? Agora se falar assim, ó, vamos lá, vamos num lugar top aqui em Joinville, vamos sair com a galera, lá vai ter um povo que ainda que não conhece Jesus, a gente paga para você um jantar maravilhoso, vamos lá para o Costão do Santinho, lá para você evangelizar, lá em Florianópolis. O Senhor pode te chamar, né? Uma cruzada evangelística em Miami, alguma coisa assim. Amados, se eu falo assim, Deus está chamando uma pessoa, vem 10 na frente. Toda sentindo que Deus está chamando ela. Por quê? Porque Deus, Ele quer ver a motivação do nosso coração. Se Deus te mandar ir para um lugar, vou, Deus. Ele levantou e foi. Vai para outro lugar, levanta e vai. Vai para um lugar, não importa se é bom, se é ruim, não importa o lugar, importa o quê? A resposta que eu vou dar a Deus. E a palavra que Deus liberou na minha vida. Se é o lugar que Deus me chamou, é o melhor lugar do mundo para estar. Porque aonde Deus guia, Deus provê. Aonde Deus guia, Deus provê. A nossa prosperidade, a nossa provisão está lá naquele lugar onde Deus tem nos guiado. Então, Filipe não teve falta de nada, mesmo estando lá no meio do deserto. Pensa, você andando alguns dias, porque andar 150 quilômetros no deserto, eu ia andar alguns dias, levar alguns dias para percorrer isso. Deus, você viu que no final trasladou ele, levou ele de um lugar para o outro. Foi o jumper, ele sumiu e apareceu em outro lugar. Por que Deus não fez isso no começo, que era mais longe? Porque Deus prova a motivação do nosso coração. Deus prova a nossa obediência. Mas ele foi, e quando ele foi um míssil teleguiado, como eu falei antes. Porque encontrar lá no meio do deserto uma carruagem, lá perto da faixa de Gaza, que você não ia querer nem estar hoje lá, imagina 2000 anos atrás. E lá ele vê uma carruagem, um monte de guarda passando, não tem nada, só tem aquilo lá passando. E Deus, provando a obediência dele, diz, vai, se aproxima dessa carruagem. Filipe era jovem, Filipe estava no início, no início da vida, no início da caminhada com Deus. Agora, você já correu, eu vou tentar traduzir para os nossos dias. Você já correu do lado da bicicleta de um amigo? Quem já correu? O amigo estava na bicicleta, você correndo do lado. Você corre uma rua e cansa. Já correu junto de um carro, de uma moto, alguma coisa assim? Não dá conta. Agora imagina no deserto, no sol, uma carruagem. Daí Deus fala, já que você andou 150 quilômetros para chegar nesse deserto, agora começa a correr do lado dessa carruagem. Corre ali, vai do ladinho e corre.
Eu fico imaginando os guardas daquela carruagem, olhando aquele cara no meio do nada, correndo do lado da carruagem. Porque, amados, as coisas de Deus parecem loucura para os que se perdem, mas são a sabedoria de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então, Deus prova a nossa obediência, vai para o deserto, corre do lado dessa carruagem. Daí ele ouve aquele camarada lendo alto um texto da Bíblia. O que você está lendo aí? Está entendendo o que você está lendo? Não estou entendendo. Vem aqui, sobe aqui na carruagem. Terceira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus, Ele escolhe os preparados. Tem gente que vai me olhar assim. Porque tem aquela frase, né? Que tem gente que acha que está na Bíblia, né? Versículo, né? Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os chamados. Capaz do cara falar que está na Bíblia, né? Amado, já pensou se Filipe não fosse preparado, instruído na palavra, sentasse do lado lá do camarada e ele falasse, como que eu vou entender se ninguém me explique? É verdade, eu também não entendo essa passagem da Bíblia aqui. É obscura. Isso aqui é difícil. Vamos continuar lendo para ver se a gente entende? Como é que Deus ia mandar naquele lugar alguém que não conhecia a Bíblia? Então, amados, os lugares que Deus te manda dependem também da sua preparação. Se você não é alguém que tira tempo para se preparar, para crescer, Deus ele até quer te mandar, mas ainda não pode, não vai dar certo, você vai passar vergonha. Então tem gente aí que fala, Deus, eu quero largar tudo, eu quero te servir, Deus, mas não se prepara. Deus, eu quero ser missionário, mas não se prepara. Deus, eu quero ser professor. Deus, eu quero ser pastor, mas não se prepara. Como é que Deus vai te usar se você não se prepara, mano? Se Filipe não tivesse estudado a Bíblia no tempo dele, tempo antes, né? Filipe não estaria naquela carruagem naquele dia. Ele investiu tempo para aprender. Então, o coração de um jovem que Deus vai poder enviar, Deus vai poder trazer avivamento, é alguém preparado na palavra, embasado na palavra de Deus. Porque Deus tem nos chamado para ser um povo sábio, que conhece a palavra de Deus. Você crê nisso? Mas não passa por osmose. É que nem o estudo lá da escola. Eu já tentei, não passa por osmose. Você precisa estudar, tirar tempo. Então Filipe sabia, sentou. Quando ele falou daquela passagem da Bíblia, a gente que lê já acha até piada, né? O camarada estava bem num capítulo totalmente messiânico lá de Isaías, que falava escrachadamente sobre Jesus. E ele começou por ali e foi envergando para Jesus e pregou. Mas eu quero que você se atente a um detalhe muito importante. Ele estava correndo do lado da carruagem e ouvindo o que estava sendo lido. Quer dizer que estava sendo lido aquele texto em voz alta. Aquele texto que ele tinha era o Velho Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. No Velho Testamento, nós temos palavras sobre Jesus, temos ou não temos? A salvação de Jesus já não está no Velho Testamento? Os discípulos só tinham o Velho Testamento e foram salvos, não foram? Então, tudo o que ele precisava na vida dele, aquele etíope, aquele oficial, tudo o que ele precisava para saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, tudo que ele precisava já estava na mão dele. Não é verdade? Paulo, ele explica o Velho Testamento. O Novo Testamento que ele escreve, as 13 cartas que Paulo escreve, ele explica simplesmente o Velho Testamento. Então, tudo o que ele precisava para ter a salvação, para servir a Deus, já estava na mão dele. Mas ele entendia? Não. Quero que você pense nisso. Mas ele estava lendo em voz alta, e eu vou te explicar por que ele estava lendo em voz alta. Porque os rabinos determinavam naquela época que aquele que lesse a lei durante uma viagem, a lesse em voz alta. Esse é o motivo.
Então alguém em Jerusalém tirou o tempo para ensinar aquele eunuco que quando ele fosse ler aquele livro, ele era um livro sagrado e ele precisava ser lido em voz alta. A Bíblia fala em algum lugar que ela tem que ser lida em voz alta? Isso não é um preceito de Deus, isso é a tradição de homens. Olha que engraçado, alguém tirou tempo para ensinar a tradição dos homens, da religião, mas não tirou tempo para explicar quem era Deus. Será que nós aqui hoje em Joinville temos algumas pessoas que aprenderam muito sobre a religião e pouco sobre Deus? Será que nós temos muitas pessoas em Joinville que aprenderam muito sobre dogmas, sobre coisas, tradições de homens e pouco sobre o reino? Eu quero que você pense nisso, amado, porque muitas pessoas aqui, Joinville é uma cidade de tradição luterana, descendência alemã, então muita gente tem a Bíblia. Muita gente, mesmo aqueles que são ateus, podem ter nascido num lar que é cristão. Não sei se você tem algum amigo assim, que diz que é católico, que diz que, sei lá o que ele é, mas ele tem uma Bíblia, ele sabe alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, tal, mas ele não vive, ele não crê, ele não entende. Quantos têm conhecidos assim? Agora imagina quantas pessoas que estão em outras igrejas. Eu não estou falando de gente que não conhece nada de Deus. Eu estou falando de pessoas que estão em outras igrejas aqui em Joinville, e em outros lugares do Brasil inteiro, amado. E que estão lá, ela sabe todos os estatutos da igreja. Sabe quantos dias cada erro, cada falha da disciplina. Mas ela não conhece o amor de Deus como um pai. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o eunuco ele foi mal evangelizado. Pessimamente evangelizado. Simplesmente deram a palavra da vida, mas não deram a vida. E eu creio no fundo do meu coração, amado, se você for essa pessoa, esse instrumento de Deus, preparado, essa fonte de águas vivas, todo mundo que só teve uma experiência natural, que só aprendeu dogmas, só aprendeu religião, Deus vai começar a mandar para a tua vida. Deus vai começar a mandar neste lugar aqui. Deus vai começar a mandar para o seu GC. E essas pessoas vão começar o quê? A ter a água da vida. Elas vão começar a conhecer o reino. Elas vão entender a graça de Deus. E a vida delas vai ser transformada. E assim como o nosso amigo que estava aqui, o Lucas, estava lá fora, tal. Mas a hora que Deus vem, amado, a hora que vem a mensagem, não importa como você recebe, o que acontece. Amados, quando Deus entra no negócio, tudo se transforma. Mas Ele precisa de um instrumento, que é você. As pessoas estão cansadas da religião. Eu acho que esse eunuco estava até cansado de ler em voz alta. Imagina você ler em voz alta alguma coisa que você não entende. Que saco. Mas era o que a religião que ele aprendeu ensinou. Quantas pessoas só fazem as coisas porque aprenderam, a religião ensinou, mas elas não sabem o porquê. Elas não sabem o que aquilo ali agrada a Deus. Eu não corto o cabelo porque dizem que não é para cortar. Mas eles não entendem o propósito que isso tem vinculado à salvação, ao reino, à Bíblia, alguma coisa assim. Desculpa ter falado do cabelo, né? Não sei, pode ser que em algum lugar do mundo exista alguém que impôs esse tipo de dogma, né? Pode ser. As pessoas têm tudo, mas não sabem como usar. Então as pessoas elas têm acesso. Qualquer pessoa que tem um smartphone pode entrar, tem a Bíblia online, ela tem tudo o que ela precisa para entender o seu propósito, mas elas não sabem como usar. Você é alguém que vai liberar destino na vida das outras pessoas. O seu encontro não pode ser por acaso. Quando você encontra alguém, você tem que ser usado por Deus para liberar o destino dessa pessoa em Deus. Olha que engraçado.
Aqui o próximo tópico que eu quero tratar é que Deus tem estratégias. Deus poderia mandar Filipe lá para a Etiópia para pregar para o povo da Etiópia. Só que Deus mandou Filipe pregar simplesmente para o camarada que cuidava de tudo, que era líder do governo lá na Etiópia. Quem que o pessoal ia ouvir mais fácil? O oficial ou Filipe? O oficial. Ele dava ordem. Deus é um Deus estratégico. Agora, até aquele oficial que era totalmente estratégico para poder ganhar a nação da Etiópia, precisava de alguém que tirasse um tempo com ele, que o acompanhasse, alguém que desse discipulado, alguém que o instruísse. E aqui é engraçado que eles estavam no deserto, no meio do caminho do deserto, a conversa deles para quando eles encontram água. Imagina a distância que eles não andaram juntos. Imagina quanta coisa ele não pôde falar de Jesus para aquele oficial eunuco. Pensa nisso. O camarada que estava ali vivendo pouco tempo depois de Jesus já ter retornado aos céus. Ele falou da Bíblia, falou da salvação, só pela pergunta que o eunuco fez naquele lugar. Ele falou, viu a água e disse assim, ó, tem água aqui. Só que o texto antes não fala nada de água. Você subentende que teve aula de batismo do discipulado, eles estiveram naquela carruagem. Ele ensinou tudo sobre Cristo, sobre o batismo, sobre a salvação. Outra coisa que eu queria falar para vocês que é interessante, é que se ele não fosse preparado na Bíblia, ele ia falar justamente isso lá na carruagem, ia dizer assim, ó, negócio é o seguinte, tem uma garrafinha de água aí? Tem um suquinho aí? Tem alguma coisa? Pega um suco aí, vamos já batizar aqui agora e ponto. Porque o camarada que não é instruído na palavra faz de qualquer jeito. Vai que em algum lugar do mundo acontece isso. Mas por que os caras estavam no deserto e esperaram até chegar na água? Para descer ali na água. Tinha que ser na água. O cara olha e diz, poxa, eu não posso ser batizado aqui? Pode, se você crê, você pode ser batizado. Eu creio. Só para ele afirmar, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Imagina o tempo que Filipe gastou amando aquela vida. Agora, com quem você tem gastado tempo amando a vida dessa pessoa, cuidando dela, instruindo ela? Quanto tempo você tem gastado se doando para as outras pessoas? Você precisa que Deus te mande 150 quilômetros no deserto para fazer isso? Não! Olha que bênção. Nós estamos aqui, é muito mais fácil hoje. As pessoas só precisam de amor, precisam de carinho, de cuidado, de acompanhamento. Quantos vão ser esses instrumentos de Deus que vão amar, vão acompanhar, vão abençoar, vão ensinar? Glória a Deus, amado. Glória a Deus, eu acredito nisso. Outra coisa muito interessante desse eunuco é porque ele era um cara tão elitizado, e pessoas elitizadas, elas não se impressionam, elas não têm a sua atenção chamada por qualquer pessoa. Elas prestam atenção em uma pessoa que se destaca, uma pessoa que é boa naquilo que faz. Nós, às vezes, queremos ganhar todo mundo. Mas a gente tem que começar a pedir para Deus quem que Deus está nos direcionando. Daí você é aquele míssil teleguiado. Só que às vezes você tem aquela pessoa que quer ganhar, mas você não impressiona aquela pessoa positivamente. Quantos querem ganhar o seu patrão aqui? Tem uns... Imagina o seu patrão aqui louvando a Deus, dando glória e aleluia. Deus tocando no coração dele. Dá um aumento para aquela bênção, te ganhou para Jesus, né? Trata ele bem, dá folga para ele no espiritual. Mas para você chamar a atenção dele, você vai ter que ser um bom funcionário. É um exemplo. Ter pontualidade. Não ficar matando o serviço. Não ficar falando mal dos outros no trabalho. Daí o camarada não consegue ganhar e não sabe por quê.
O eunuco viu que Felipe chegou, já explicou tudo para ele na hora e falou, poxa, esse camarada sabe das coisas. Esse é um camarada preparado. Daí você quer falar de Jesus para as pessoas, o cara já se perde, não sabe nem onde está, o que Bíblia, como é que funciona, não é um bom exemplo no que faz, está lá na faculdade, está lá na escola, o camarada é aquele que conversa, que dá vexame, que é mandado embora da sala, que está sempre naquele grupinho da bagunça. Pensa nisso. Daí você quer ganhar sua faculdade, seus professores, porque, se eu ganhar meu professor lá da faculdade, pensa se todos os professores da UDESC fossem cristãos fervorosos. Pensa nisso. Pensa se todos os professores universitários de Joinville fossem de Jesus. Eu creio nisso também. E vai ser pela sua vida. E se você é amigo de Jesus, ele já vai te contar hoje, que nem contou para Davi. Mas nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Mas eu só tenho uma bicicleta, Jefferson. Que as suas bicicletinhas seja a melhor bicicletinha do mundo. Que ela seja linda, maravilhosa, bem cuidada. Mas eu só tenho um cachorrinho. Cuida muito bem desse cachorrinho. Eu não tenho nada, só tenho a roupa do corpo. Sempre lavadinha e cheirosinha. Amado, não importa o que você tem. Se distingua pela sua excelência. Aonde quer que você esteja, as pessoas vão reparar em você. E daí você vai atrair as pessoas realmente, e daí a gente atrai aquele que interessa. Amém? Atrai a ação de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoas. Deus, eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso. Deus, né? É bom, né? Eu creio nisso muito forte, que Deus, Ele quer te chamar para um lugar de destaque. Não é dinheiro que eu estou falando. É um lugar onde você aparece. Sabe por que eu creio nisso? Porque Jesus fala assim, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Se coloca num lugar que todos veem. Então eu creio que lá, quem estuda aí na faculdade, no colégio, alguém, levanta a mão aí. Deus dê força para vocês se formarem. Amém? Camarada, tem eleição para representante de classe. Que seja você, amado. Sabe por quê? Se não for você, vai ser aquele amigo baladeiro que quando for representante vai fazer as melhores baladas. Mas se for você vai estar em contato com todo mundo nunca vai esquecer de você. Se precisar de ajuda, ele vai lembrar que tem alguém que é cristão, que é de Jesus. Você já mete umas mensagens lá subliminar, bem, nada de subliminar, nos e-mails, nos grupos, você já vai mostrando, influencia, mano. No trabalho lá, chamam lá, dão uma responsabilidade, quem quer começar um projeto? Vai lá, mano, se joga no negócio. Ah, mas eu não gosto muito de aparecer. Não é aparecer, é brilhar mesmo, amado. Porque você não nasceu, você estreou, amém? Glória a Deus. Isso eu não estou falando no nascimento, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Estou falando no dia que você nasceu de novo. Você não nasceu, você estreou para o mundo, que agora você é luz. Então você tem que brilhar. É que tem gente que fica lá no cantinho da sala, escondidinho, torcendo para ninguém falar com ele. Tem gente que fica no trabalho lá no cantinho dele, olhando para baixo, para não ter que conversar com as pessoas. Como é que alguém vai enxergar essa luz, amado? Daí você não tem nenhum amigo. Os que você tem ainda influenciam mal, meu Deus. Daí não tem como. O que acontece depois de tudo isso? Daí acontece o milagre do reino. Quando Felipe estava lá, Felipe não sabia que Deus ia fazer aquilo com ele. Imagina, você está lá no batismo, nesse domingo lá. Quem foi batizado esse domingo? Tem alguém aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Está o pastor Tiago lá batizando. Quando batiza, joga, você vê que um braço não te traz de volta. O pastor Tiago foi arrebatado. Sumiu. Apareceu lá em Cancún, lá na praia. Inclusive a pastora Daiane também foi arrebatada, apareceu junto. E o Natan apareceu dormindo do lado, inclusive. Glória a Deus. Pensa nessa loucura, mano. Meu sonho era... Quem já viu aquele filme Jumper? Meu sonho era aquilo lá.
Eu vi aquele filme lá, sonhando, tirando a parte dos roubos a banco, né? Mas meu sonho era aquilo lá. Aconteceu com Filipe, ele foi arrebatado de um lugar e apareceu em outro, 40 quilômetros distante. Ele não sabia por que aquilo aconteceu. Ele não pediu. Tem aqui algum lugar que ele tenha pedido? Não tem, ele não pediu. Mas agora que Deus já provou o caráter dele, provou a motivação dele, ele ganhou o cara que ia ganhar, e eu posso te garantir isso, a história demonstra que esse oficial foi para a Etiópia, evangelizou e aquela nação se converteu. Mas ele sumiu por quê? Porque Deus tinha muito mais para Filipe. Filipe estava alinhado ao propósito de Deus. Então Deus começou a operar milagres do reino. Milagres do reino acontecem quando nós estamos alinhados ao nosso propósito. E a diferença dele dos milagres da graça é que quando a gente se converte, tudo acontece na nossa vida. A gente nem pede Jesus, nem entende direito o que a gente falou, mas acontece. Tem gente que quando vai orar assim as primeiras vezes, ora, Jesus, meu nome é José, que mora na rua tal, no bairro tal, porque ele acha que tem que dar o endereço, senão o GPS de Cristo não acha. Amado, esquece disso. Jesus, ele nos encontra. E daí no novo convertido, tudo acontece na vida dele. O cara arruma emprego, o cara era encalhado há 45 anos, desencalha. O camarada não conseguia ir para frente, vai. Tinha dívida perdoada. É uma coisa incrível. Eu já vi essas coisas, dá aquele ruim na gente, né? Que tem mais tempo de fé, isso não acontece. Mas é porque é aquele conquistar de Jesus na nossa vida. É aquele namorado tentando conquistar assim, fala que ama, trata com carinho, trata com amor, daí o outro se derrete, se entrega. Jesus faz isso com a gente também. Trata com amor, com carinho, a gente se derrete, se entrega. Mas daí depois não... Cadê os milagres? Jesus, faz o negócio de novo, faz outra vez e não faz. Por quê? Pensa comigo, se a sua vida, você já está um tempinho aqui e parece que as coisas não acontecem mais, é porque já passou a fase de milagres da graça na sua vida, porém não passou a fase de milagres. Só que os milagres que acontecem depois da graça são os milagres do reino. E esses milagres só acontecem em quem está alinhado no propósito de Deus. Quando você está alinhado no propósito de Deus, daí é assim, eu quero iniciar um projeto que não tem ainda nessa igreja. Que projeto que não tem? Alguém me fala aí. Departamento de videogame. Glória a Deus. Vamos dizer, aquele grupo dos surfistas, né, na igreja, até falando nisso, o vídeo do Atra Summer ali foi muito difícil, aquele tubo, quando eu peguei, gravar, foi difícil, não por causa de mim, foi difícil pegar o tubo em Barra Velha. Esse que foi difícil. Mas tirando a brincadeira, tanta coisa que nós temos ainda precisamos e não existe aqui, amado. E daí Deus coloca no seu coração, Deus colocou no meu coração trabalhar com prostitutas. E eu não sei como começar, não sei. Deus opera um milagre, abre a porta, alguém ajuda, você já consegue um acesso. Milagres do reino. Eu quero trabalhar em outros centros, agora eu quero começar a trabalhar nas escolas, que já tem nas faculdades, eu quero fazer nas escolas, como é que eu consigo? Deus já te bota a diretora de uma escola que já gosta, te abre as portas. Amado, daí você começa a viver milagres. Daí quem está nesses departamentos que nós temos aqui hoje, daí começa a orar, Deus, eu preciso de recurso, o recurso vem no outro dia. Deus, eu preciso falar com uma pessoa, ela precisa liberar para eu poder entrar naquele lugar. Você ora, Deus opera e o milagre acontece. Por quê? Você está alinhado com o propósito de Deus. Você está alinhado com o reino. Daí a sua vida nunca mais para de acontecer milagres. Daí a promoção que você quer, o emprego que você quer, o bem que você quer. Se está alinhado com o teu propósito, destrava na hora. Na hora. Filipe estava cansado, andou um monte, pregou, evangelizou, sem saber, ele ganhou um país inteiro naquela conversa. Pensa nisso, você às vezes está ganhando uma pessoa, você não está vendo que aquela pessoa vai ganhar multidões para Cristo. Eu creio nisso, eu falo para aqueles que estão comigo, eu sempre falo assim, vocês vão muito além do que eu fui, porque eu creio e esse é o desejo do meu coração. Isso eu declaro na sua vida também, você vai muito além daquilo que tudo que nós já alcançamos aqui neste lugar até hoje, em nome de Jesus.
E os seus filhos na fé, eles vão muito além do que você vai conseguir ir também, em nome de Jesus. Então Filipe saiu e daí sumiu e apareceu lá em Azoto, cidade conhecida também como Asdod, num lugar bom que hoje é a faixa de Gaza, onde mora todo mundo lá, que são os palestinos. Ele foi lá e ganhou todo mundo de lá para Jesus. Só que faltou alguém continuar, né? E olha que engraçado, às vezes você fala, Deus, eu te dou os meus sonhos, te dou os meus planos, e a gente fica triste, meu Deus, eu queria ter uma família, eu queria ter filhos, eu queria ter uma carreira, uma profissão, não vai acontecer, porque se eu me entregar para a obra, Deus, e daí, como é que acontece? Fique tranquilo, Deus ele quer realizar os desejos e os sonhos do seu coração. A Bíblia só vai citar mais uma vez Filipe, 25 anos depois, Atos 21. Atos 21. Atos 21, 8. Acharam? Aqui é Lucas escrevendo o livro de Atos e Lucas estava acompanhando Paulo. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas ou virgens, que profetizavam. Demoramos-nos ali alguns dias e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha para mim. 25 anos depois, aproximadamente, olha só a visita que Filipe recebeu. Paulo foi na casa dele. Agora pensa nisso. Se tinha alguém no mundo, se eu vivesse na época de Filipe, que eu gostaria que entrasse na minha casa, o primeiro lugar ia ser Paulo, com certeza. E quando Paulo ele vai lá, ele não passa um dia, ele fica dias lá. Imagina o quanto Filipe não aprendeu com Paulo. Eu estou pensando aqui num livro diferente, eu acho que eu vou dar um nome de Efésios. Não sei, o que tu acha? Não, Efésios é bom. Estava ali junto, né? É para os Efésios? Então é perfeito, então tá legal. E descobrimos que ele teve 4 filhas. É filha, né, pessoal? Se ele teve 4 filhas, quer dizer que ele casou. Ó, que bênção, ele casou. Então você pode fazer o propósito de Deus e pode casar também. Está dentro do pacote. Você pode ter a família que você deseja tanto. Agora, olha o exemplo que ele também dava para sua família. 25 anos depois, as filhas dele estavam se guardando para os seus futuros maridos. Então, ele foi alguém que viveu outro milagre, que isso também é um milagre do reino. E elas não só estavam se guardando, as 4 profetizavam, eram cheias do Espírito Santo de Deus. Você quer isso para sua família? Eu quero, porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, você vai ganhar em nome de Jesus e não ganhar a sua família. Filipe teve uma vida muito completa. E ele era hospitaleiro. Quando veio alguém, ele disse, vem na minha casa aqui, que o GC aqui é bom. Aqui o negócio acontece. Daí tem gente que não quer o GC na sua casa, fica quieto, deixa para lá. Né? Aqui é pequeno, pai e a mãe não vão deixar, não sei o que lá, e dão desculpa. Daí Paulo não chega na sua casa nunca. Né? O camarada quer o sucesso, quer estar lá no cooficial, lá na festa. Filipe foi alguém extremamente abençoado, porque resolveu ouvir e cumprir o propósito de Deus. Amém? Fique de pé. Essa é uma palavra que eu quero que você pense racionalmente nela. Porque Deus, Ele quer cumprir o propósito na sua vida, e é muito bom que a gente está chegando em dezembro agora, está acabando o ano, já pensou? Daqui 4 semanas acabou o ano de 2015, é 2016. Passou muito rápido. Agora pense racionalmente. Este ano de 2015 foi um ano onde o seu propósito em Deus avançou, retrocedeu ou se manteve na mesma? Pense nisso.
Esse ano foi um ano onde as coisas da vida te atrapalharam. Você ajudou as coisas da vida, consertou e fez a vontade de Deus. Ou se eu pegar que dia que é hoje? 28 de novembro. Se eu pegar 28 de novembro de 2014 e você olhar, você lá e hoje aqui, tá a mesma coisinha. Não andou para frente. Pense nisso. Que eu quero que você pegue agora, se você tiver um bloco de notas no seu celular, ou se tiver alguma coisa para escrever, pega agora aí na sua mão. Em pé. Quero que você escreva uma coisa. Está proibido entrar no Facebook, WhatsApp, Instagram, agora não. Tá? Jesus está vendo, o anjo está aí do seu lado, vai te dar um pedalar Robinho. Entra lá, não tem bloco de notas, entra no lugar de mensagem ali, coloca nova mensagem, você vai escrever e enviar para você mesmo. Eu tenho certeza que existem coisas nas nossas vidas que nós queremos fazer. E a primeira pergunta que eu faço, os sonhos que você tem e os projetos que você tem, que agora é um momento que você já começa a pensar no ano que vem, o que eu vou fazer e tal. Eu quero que você pense agora, quais deles te aproximam do teu propósito, te aproximam de Deus, te aproximam de vidas, vão te levar a ganhar pessoas para Deus, a ter tempo para cuidar de pessoas. E eu quero que você pense nos projetos que vão te atrapalhar. E eu quero que você coloque pelo menos 2 projetos que vão te ajudar e 2 que vão te atrapalhar. Coloca aí agora, escreve. Pensa nisso. Pensa, eu quero entrar na faculdade, isso aqui vai me ajudar. Tem gente que vai pensar, eu quero entrar na faculdade, vai falar, isso aqui vai me atrapalhar. Tem gente que não sabe o que vai acontecer. Escreve nessa hora aí. Não sei, pede para o Espírito Santo te ajudar. Eu tenho 4 sonhos, coloca os 4 aí, não tem problema. Amém? Não amém. Vai escrevendo, esse povo gosta de pensar. Quantos já colocaram aí? Poucos, vamos lá. Dou mais tempinho, isso é muito importante. Coloque pelo menos 2 coisas que vão te aproximar no ano que vem e 2 coisas que você tem de sonhos, de projetos de iniciar e que podem te atrapalhar no projeto que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual o projeto que Deus tem para a minha vida, mas pensa nos seus sonhos, se isso ajuda ou não. E a segunda coisa que eu quero que você coloque nesse papel ou no seu celular, eu quero que você pense em pelo menos 2 coisas que, por Deus, você tem que parar de fazer. Coisas que você já tem vivido na vida, já tem estado na vida. Às vezes você participa de um grupo, às vezes é o trabalho, às vezes é a faculdade, às vezes é um jogo, às vezes é um grupo de amigos que está te atrapalhando a cumprir o seu propósito em Deus. Não precisa estar te desviando, às vezes só está tirando tempo. É o Facebook, é Instagram, pode ser essas coisas. Coloca aí, escreve coisas que estão me atrapalhando a cumprir o meu propósito. É o videogame, é o shopping, escreve aí, amor. Pensa e escreve. O que já o Espírito Santo já está te dando uma dica aí, né? Que você não escreveu, escreve aí agora. Todos escreveram?
Dá um okzinho aí. Tá bom, espero mais um tempinho. Diz assim. Então eu espero. Tem irmão que está dizendo, meu Deus, tem muita coisa me atrapalhando. Muitas vezes a gente fica pensando no que vai fazer e não pensa no que vai deixar de fazer. Tem muitos projetos que a gente faz e tem muitos projetos que a gente tem que desfazer. Você que já terminou, eu quero fazer uma oração com vocês, mas é algo muito racional, é uma decisão muito racional que eu quero fazer com vocês aqui. Porque o Espírito ele ajuda, nos convence, o Espírito ele vem, nos traz alegria, paz, o Espírito nos deixa chapado e é maravilhoso isso. Mas existem decisões que nós temos que tomar com consciência. Coisas que eu tenho que olhar para o papel, facilitar a minha visualização e dizer, isso eu tenho que parar. E se está aí no papel, primeiro, você tem que começar segunda-feira, os projetos que te aproximam do teu propósito, você já vai ter que conversar. Talvez você já tenha que conversar hoje aqui com o líder de um departamento, de algum lugar, seu líder de GC, e dizer, olha, eu tenho esse projeto e é ser líder de GC, e já vai me posicionar no reino, eu quero me ajuda, me direciona, eu quero entrar num departamento, quero ir lá nos hospitais, no presídio, nas escolas, nas faculdades, eu quero ir hoje já, Deus está tocando isso no meu coração, e isso vai me aproximar do meu propósito. Segunda-feira, às vezes, você vai ter que fazer coisas, tomar atitudes, porque se você deixa para o ano que vem, às vezes o ano que vem já perdeu a oportunidade, não consegue por mais um ano ir para o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você já pense naquilo que está te atrapalhando. O que você vai fazer com o que está te atrapalhando? Eu quero que você já se prepare para assinar lá o contrato, rescindindo, né, a sua participação naquilo que te atrapalha. Amém? Vamos orar nessa hora. Coloque isso que você colocou no papel aí diante de Deus. Que Deus, se for da vontade dEle, vai se cumprir os seus planos, os seus projetos. E Ele vai te dar forças para sair daquilo que não vem dEle. Espírito Santo de Deus, nós colocamos na Tua presença as nossas vidas, Pai. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, coisas que nós aqui racionalmente pensamos, Pai. Com a inteligência que o Senhor nos deu, com o cérebro que o Senhor nos deu, Pai. A Tua palavra fala que nós somos inteligentes, Pai, e nós cremos nisso, Pai. E nós podemos ver em nossas vidas planos, sonhos, projetos, mas nós queremos pensar primeiro, Deus, o primeiro filtro é, isso vai me aproximar do meu propósito no reino, ou vai me distanciar? A compra de um bem, a compra de um carro, de uma casa, a mudança de lugar, de trabalho, de emprego, de cidade, Deus, isso vai me aproximar ou me distanciar? Espírito Santo, eu coloco os projetos de cada um neste lugar, Pai, projetos para o ano que vem, talvez projetos que já vão iniciar agora. Espírito Santo de Deus, confirma, Pai, confirma esses projetos, abre as portas, Senhor, opera milagres do Teu reino na vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, assim como aconteceu com Filipe, Pai, se é, Deus, para Te honrar, para Te glorificar, Pai, faz acontecer. E Deus, nós colocamos na Tua presença também aquilo que nos atrapalha, Pai, que nos distancia, que tira o nosso tempo para as coisas do reino, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor traga força, Pai. Traga, Senhor, aquela decisão, Pai, definitiva, Deus, que vai transformar, Pai. Talvez pareça que não vai mudar muita coisa, mas vai transformar o destino e a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. A partir de hoje, assim como Filipe, ao obedecer, ao largar o lugar onde ele estava e ao mudar de posição, mudou a história de uma nação, de um país, que nós possamos ser, Deus, usados como instrumentos para mudar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.